Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar sobre organizações não governamentais, ou, melhor dizendo, as ONGs. E, de antemão, já peço desculpas para vocês pela minha voz. Eu estou resfriado. E bora lá, bora para cima. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, que é muito importante, inclusive. As ONGs, que são as organizações não governamentais, elas são instituições que não pertencem à iniciativa privada. Portanto, elas não têm fins lucrativos. ONG não tem fim lucrativo. E elas atuam em áreas vulneráveis, onde a ação do governo não é suficiente para resolver o problema. Então, as ONGs, elas sempre estão focadas no trabalho onde o governo não consegue resolver aquele problema. Então, no caso, é, nós vamos ver durante a aula aqui que elas são responsáveis por acolher populações em estado de calamidade, é, pessoas carentes. Também elas são responsáveis por ajudar em guerras, né? Até mesmo questões ambientais, enfim. Locais onde o governo não consegue soluções, não consegue ajudar, as ONGs entram e ajudam. Então, elas são uma ajuda para a sociedade, basicamente, tá bom? Como a iniciativa privada prevê a obtenção de lucros, as áreas vulneráveis não cobertas pelas ações do governo ficam à margem da sociedade, necessitando que outras entidades entrem como mantenedoras de projetos que auxiliem tais camadas da sociedade. Ou seja, a iniciativa privada, ela prevê o lucro. Por isso que uma ONG não é uma iniciativa privada, porque as ONGs elas não têm fins lucrativos, tá? Não ter fim lucrativo significa que elas não lucram, elas não têm grana para os seus criadores, tá bom? Porém, obviamente, ninguém trabalha de graça. Existe trabalho beneficente, mas as pessoas que trabalham nas ONGs têm pessoas que precisam de dinheiro, obviamente, então elas recebem por isso. E vocês vão entender como que as ONGs conseguem dinheiro para esse tipo de coisa. Ao contrário das ONGs, as organizações governamentais, que já são diferentes das não governamentais, essas já são organizações do governo. As ONGs não são do governo. São entidades mantidas pelo governo, obviamente, que é o que eu acabei de citar para vocês. Então, o governo ele é composto por municípios, estados e a federação, que é o país, né? O governo federal. Esses três tipos de governo eles podem ter organizações governamentais. Tudo bem? E elas são mantidas com verbas públicas. E as pessoas, elas trabalham normalmente como uma empresa. Como atuam as ONGs? As ONGs, elas atuam, como eu disse, em locais que precisam de ajuda. Geralmente são locais vulneráveis, tá? Locais onde o governo não chega. E geralmente esses locais não recebem nenhum apoio. Desculpa. Eles não recebem nenhum apoio. Por que que eles não recebem apoio? Justamente pelo fato de serem carentes, de serem locais esquecidos pelo governo. A gente sabe que, infelizmente, as favelas, por exemplo, são locais esquecidos pelo governo na maioria das vezes, né? As periferias mais distantes também são. Então, as ONGs, elas tentam trabalhar nesses pontos, nesses locais onde há maior vulnerabilidade, beleza?
E elas são fundadas por pessoas físicas, ou seja, nós, civis, conseguimos fundar uma ONG, beleza? Mas essa organização ela vai ter um CNPJ. É uma pessoa jurídica, uma pessoa física que cria a ONG, mas a ONG ela tem um CNPJ, beleza? Só que ela tem um CNPJ sem fins lucrativos. É diferente de quando você abre uma empresa para fins lucrativos. A ONG ela não tem fins lucrativos, porém ela possui um CNPJ. Elas recebem apoio financeiro dos associados. É, acredito que a maioria das pessoas já tem ouvido falar de alguma ONG, né, famosa. E as ONGs, geralmente, elas possuem associados, que são pessoas que apoiam, pessoas que doam dinheiro, pessoas que conseguem, ajudar de alguma forma aquele trabalho que a ONG faz, né? Pessoas de bom coração. Até mesmo existem pessoas que são milionárias ou muito ricas que fazem esse trabalho, abrem uma ONG, né? E ela mantém a ONG. Como ela tem muito dinheiro, ela consegue manter a ONG. Jogadores de futebol, por exemplo, costumam fazer esse tipo de coisa, tá bom? E também elas podem receber doações de empresas privadas. Então, as empresas privadas, elas podem ajudar as ONGs também. As ONGs, elas recebem ajuda, seja de empresa privada, associados e até mesmo doações aleatórias. As pessoas podem simplesmente falar assim, hoje me deu vontade de ajudar uma ONG, uma instituição, e eu vou lá e vou doar uma quantia em dinheiro, ou eu vou doar um móvel que eu não uso mais, né? Obviamente tem que estar em um estado decente, né, para utilização. Enfim, dá para fazer esse tipo de ajuda para várias ONGs, tá? No caso. O governo ele também pode ajudar a ONG. Como que ele pode ajudar a ONG? Quando ele reconhece a própria falha. Se ele reconhece a própria falha, ele pede à ONG para que ela consiga atuar naquele local. Ou seja, aí ele investe na instituição. Lembrando que ela não deixa de ser não governamental, porque o governo, de alguma forma, ajuda ela financeiramente, tá bom? E isso é porque o governo reconhece o trabalho da ONG e, obviamente, como eu disse para vocês, o dinheiro ele é necessário. Não tem como as pessoas trabalharem na ONG somente através de caridade, né? Não tem condição. As pessoas elas podem ser solidárias, mas todo mundo precisa de se alimentar, todo mundo precisa se vestir, todo mundo tem suas contas, né? Então, aquele tempo que a pessoa ela se dispõe a estar numa ONG, ela precisa ser paga pelo trabalho dela. Aí o governo ele consegue ajudar financeiramente, tá bom? Às vezes o governo também pode ceder terreno, pode ceder um local para aquela ONG ser instalada e tudo mais. Isso também pode acontecer. Área de atuação das ONGs. As áreas cobertas por ONGs, elas são muito variadas. As ONGs, elas cobrem várias áreas, sejam áreas de problemas ambientais, sejam áreas de problemas sociais, áreas relacionadas a doenças, áreas, né, relacionadas à medicina, enfim, áreas animais também. Então, elas podem atuar em vários locais. E hoje nós temos muitas ONGs de diversas áreas atuando e ajudando a comunidade a se tornarem melhores, né? A sociedade a se tornar melhor. Ambiental. A área ambiental, no caso das ONGs, ela tem o intuito, na verdade, de proteger o meio ambiente, basicamente, tá? Então, protege as matas, as florestas, protege também os rios, protege o ser humano, né, de certa forma.
como eu disse na aula anterior, o ser humano, ele faz parte do meio ambiente. Então, as ONGs, elas querem proteger esse meio em que a gente vive. E essas ONGs nós chamamos de ONGs ambientais, que elas têm um viés ambiental. Direitos dos animais. As ONGs também, elas atuam nessa questão animal. Hoje, nós sabemos que a situação dos animais domésticos, elas tomaram proporções muito maiores do que no passado. Então, hoje os animais, eles têm muitos direitos que antigamente eles não tinham. Obviamente, isso é um trabalho gigantesco, né? E as ONGs, elas estão aí para ajudar. Por exemplo, as ONGs, elas ajudam, as ONGs com um viés, né, de direitos dos animais, elas ajudam quando existe maus tratos, aí a sociedade liga, aí essa ONG vai lá para trabalhar com, com a captura, né, daqueles animais maltratados. É, acontece também das ONGs conseguirem ajudar até na medicina veterinária. Por exemplo, tem gente que não tem condições financeiras de fazer um tratamento em seu animal, seja um cachorro, um gato, por exemplo. Então, eles procuram essas ONGs para elas conseguirem ajudar essas pessoas. A prefeitura, de certa forma, ajuda as prefeituras, né? Elas ajudam de uma forma que elas conseguem ajudar. Porém, existem muitos locais onde as prefeituras não conseguem atuar e pode gerar também um transtorno para aquela cidade. Então, a ONG ela muito funcional nesse sentido, porque ela consegue ajudar muito na questão animal, principalmente no que diz respeito à proliferação desses animais, né? Esses animais a gente sabe que a maioria tem que ser animais castrados, porque senão cresce tanto o número de animais que causa transtorno para a sociedade. Então, a castração desses animais também podem ser feitas por ONGs. É, como eu disse, até mesmo a adoção de animais, tá? As ONGs também, elas, no direito animal, elas também atuam nas adoções de animais, beleza? Então, assim, é uma faixa bem complexa e completa, onde as ONGs podem atuar se tratando de direito animal. Vocês conseguem, então, observar que aí as ONGs elas têm uma função, né, na sociedade muito importante. As populações vulneráveis. As populações vulneráveis, a gente pode citar várias, tá? Os negros, infelizmente, ainda sofrem racismo, são vulneráveis. Os indígenas são vulneráveis demais, né? Nós sabemos que a questão indígena hoje, ela é uma questão muito complexa, né? Nós precisamos dar atenção aos indígenas porque as pessoas não têm a consciência de que os indígenas, eles não são, não, eles fazem parte da nossa sociedade, mas muitas das vezes não são inseridos na nossa sociedade. Então, a invasão, por exemplo, de terras indígenas gera uma rebelião, né? Gera uma rebelião indígena contra os nossos civis, e isso é ruim para todos, né? Nenhuma rebelião, nenhuma guerra é boa para ninguém, só traz malefícios. E as ONGs, elas também atuam nessa questão dos indígenas, tá? Ajudando, auxiliando e etc. Os favelados, né? Que são moradores de favelas, ou melhor, periferias, né? Essas pessoas, elas são, literalmente, a maioria, são abandonadas pelos municípios, né? Justamente pelo fato das favelas serem
serem construídas no passado, né? Quando elas foram construídas em locais que pertenciam ao município. Foram invasões. Então, o município, de certa forma, tem um, uma exclusão, né, com a maioria nesses locais. Não estou falando que são todos, tá bom? Obviamente, tudo tem exceção, mas, de certa forma, as favelas, elas são locais vulneráveis e muito vulneráveis, inclusive, e os governos eles não conseguem atuar de forma correta. Então, as ONGs elas entram nesse sentido para auxiliar essas pessoas que vivem nas favelas e periferias. E as famílias também de baixa renda em geral, que está correlacionado com as favelas. Por quê que está correlacionado com as favelas? Não quer dizer que todo mundo que mora em favela é de baixa renda, mas a maioria, sim, é de baixa renda. Ninguém mora numa favela porque é, quer morar ali a vida inteira, porque foi criado ali e quer viver aquela vida a vida inteira. Geralmente, as favelas, elas são locais onde as pessoas moram porque elas não têm condições financeiras de morarem em um local adequado. O que seria um local adequado? Um local com infraestrutura de energia elétrica, de telecomunicações, saneamento básico, né, como esgoto, água tratada, enfim. Tem muitas favelas que não têm isso, tá? As prefeituras, elas realmente elas ignoram esse tipo de localidade, fazendo com que as ONGs tenham que atuar de uma forma muito séria para ajudar realmente essas pessoas, beleza? As populações LGBT também, elas são populações onde as ONGs atuam, porque nós sabemos que hoje essas populações LGBT, elas são sofrem muito preconceito, né? Enfim, agressões, coisas inadmissíveis, mas que precisam de cuidados e as ONGs elas atuam nessa questão. Como que elas podem atuar? Elas podem atuar através de psicólogos, né? Apoio psicológico, apoio familiar, enfim. Então, tem uma importância muito grande também se tratando de LGBT, beleza? Também pessoas passam de rua, né, gente? A gente sabe que hoje em dia, devido à economia, inflação, enfim, muitas pessoas perdem suas casas, suas moradias, não tem condição, não tem emprego, né? Não tem condição de se manter e vão para as ruas, infelizmente, morar debaixo de pontes, né? Enfim. E eles necessitam muito de ajuda. Inclusive, na cidade onde eu moro, eu vejo bastante esse tipo de ajuda dessas ONGs, levando alimentos diários, é, leva também cobertores, enfim, principalmente nessa época onde o frio já começa, né? Então, há uma mobilização muito grande, com as ONGs para que a gente consiga, dar um conforto maior, né? Até mesmo moradia. Existem ONGs que têm casas, né, de acolhimento para essas pessoas que estão em situação de rua, tá bom? Enfim, nós temos várias populações vulneráveis e as ONGs elas atuam em todas essas populações. Assistência à saúde. A saúde já é uma questão até mais complexa, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas que são de classe baixa, né, que não têm condição financeira, elas não têm uma assistência médica decente, vamos falar assim, né? Elas necessitam de uma assistência, às vezes, de um profissional que o SUS não proporciona, ou demora muito, ou é muito complicado de conseguir uma consulta, enfim, até mesmo medicamentos caros. Então, as ONGs elas conseguem atuar nesse sentido, tá?
Também atuam é, com dependentes químicos. Então, hoje nós temos o AA e os narcóticos anônimos, né? Que são grupos que as ONGs atuam há muitos anos. Não é de hoje, há muitos anos as ONGs já atuam com esses grupos tentando livrar essas pessoas desse vício, né? Dessa dependência química que a gente sabe que traz muitos transtornos para as famílias, que traz também muitas coisas tristes, né? Suicídio, maus tratos, abusos, roubos, só coisas negativas. E elas atuam também nessas questões é, do NA e do AA, né? Basicamente. Também elas atuam nas questões psiquiátricas. Muitas pessoas, né, têm adquirido, de certa forma, contraído doenças que, infelizmente, fazem com que elas se tornem depressivas, ou até mesmo que tenham problemas psiquiátricos e necessitam de medicamentos, enfim. Essas pessoas, elas conseguem um auxílio dessas ONGs também, tá? Principalmente a classe mais baixa, que não tem acesso, não tem condição financeira de manter o medicamento, porque é muito caro, um auxílio médico. Então, assistência à saúde nesse quesito de ONG realmente é essencial, é fundamental para que a sociedade consiga ter acesso a, a medicamentos, aos médicos, a exames, enfim, todas essas coisas. Agora eu vou começar a falar para vocês sobre algumas ONGs famosas, tá? Essa é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela é uma ONG muito famosa, muita gente inclusive acha que a Cruz Vermelha ela é do governo, né? Muitas pessoas pensam que ela é do governo, mas não é. A Cruz Vermelha, ela é uma ONG e é uma das ONGs mais antigas do mundo. Ela é fundada em 1865. E qual que é o intuito dela? É levar tratamento médico a vítimas de guerras, conflitos armados e também as ONGs, a ONG Cruz Vermelha, né? Ela atua também com desastres naturais, tá? De tsunamis, terremotos, alagamentos, enchentes, enfim. Dependendo do grau de, da enchente, né? Se uma enchente prejudicar muito uma cidade, pode ser que o município peça que a Cruz Vermelha haja lá durante um período para ajudar a sociedade. Os Médicos Sem Fronteiras. Também acredito que muitas pessoas já conheçam. Os Médicos Sem Fronteiras é uma ONG onde possuem vários, centenas ou milhares, já deve estar na escala de milhares de profissionais atuando no mundo inteiro, por isso que tem esse nome Sem Fronteiras, tá? Então eles atuam no mundo todo, principalmente para levar ajuda humanitária a vítimas de conflitos armados e também de desastres naturais no mundo. O Haiti, por exemplo, foi um país muito prejudicado, principalmente no que diz respeito a desastres naturais recentemente, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Os Médicos Sem Fronteiras, eles estão lá até hoje, atuando, trabalhando. Vários países africanos, infelizmente, ainda sofrem com conflitos armados, com guerras civis. E também os Médicos Sem Fronteiras atuam lá, ajudam. E os Médicos Sem Fronteiras, eles contratam médicos, né, de várias áreas do mundo. Existem médicos sem fronteiras, médicos mesmo, que são brasileiros aqui, tem técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfim. É uma ONG que atua lindamente, que faz muito o bem para quem precisa e que ajuda muito as pessoas que estão numa situação de desespero, numa situação que perderam seus familiares ou que perderam membros do corpo, enfim, coisas muito tristes. E eles estão lá para estender a mão e ajudar essas populações, sociedades
nesses locais que precisam, tá? E nós temos também, na questão ambiental, o Greenpeace, né? O Greenpeace é muito famoso também, já existe desde 1971, e ele foi criado no Canadá, mas a sede hoje é na Holanda. E ele já tem filiais em 55 países, né? O Greenpeace, ele é muito grande, tá? Ele já tomou proporções, assim, absurdas no mundo. E debates climáticos, né, geopolíticos, o Greenpeace sempre está presente, ele sempre atua, auxiliando, ajudando os governos, nessa questão ambiental, seja na questão de desmatamento, seja na questão de poluição do ar, seja também na questão de poluição de rios, enfim. Tudo isso é trabalho que o Greenpeace faz para ajudar na questão ambiental no mundo, tá? E todas essas três ONGs famosas que eu citei aqui, todas elas não têm fins lucrativos, por isso elas podem ser chamadas de organizações não governamentais, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aqui eu encerro nossa aula sobre ONGs e espero ver vocês no próximo vídeo, né, na próxima aula aí, beleza? Um abraço para vocês e fiquem na paz.